Boa noite, boa noite. Olá, olá. Olá, insones, olá, apneicos. Olá, dormidores que não estão conseguindo conciliar o sono. Tudo bem com vocês? O pessoal vai entrando. Olá, boa noite. Vamos esperar mais alguns minutinhos aí para a gente começar. Boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Tá bom o áudio? Escreve aí se tá bom ou se tá ruim. Boa noite. Vamos lá, o pessoal vai entrando. Boa noite Mari, boa noite Cris, boa noite Tereza, boa noite Ana. Tomara que vocês durmam melhor depois dessa live, hein? Quero todo mundo seguindo as orientações. Muito bem. Boa noite, Karina. E aí, como estão as coisas? Solange, boa noite. Que bom, que bom. Estou muito feliz que vocês estão me acompanhando. Vamos dar mais alguns minutinhos aí, a gente começa. O pessoal nem sempre é pontual. Eu mesmo devo ter atrasado aí uns 15 minutos, 15 segundos, desculpa. Qualquer problema com o áudio, vocês avisem, por favor. Boa noite, Luísa. Muito bem, todo mundo no celular, hein? Mas antes de dormir, tem que jogar o celular fora. Ele está fora do seu ambiente de sono. Olá, boa noite. Boa noite, Fê. Olha só. Pessoal da Vital'Air, boa noite. Muito obrigado aí pela indicação. A gente sempre trabalhando para melhorar a saúde dos pacientes. Boa noite, Guilherme. Muito bem. Mais alguns minutinhos a gente já começa, tá bom, pessoal? Boa noite. Oi, Fê. Tá bom o áudio, Fê? Boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite, Mia. E aí, será que você vai dormir melhor depois dessa live? É toda quarta, hein? Tem que acompanhar todas. Boa noite, boa noite. Boa noite, Flávia. Olha só, todo mundo entrando. Boa noite. Beleza, pessoal. Caso sério. Boa noite. Ok. Boa noite, Vinícius. Obrigado por acompanhar. Boa noite, Ana. Vamos lá. Bom, vamos mandar bala, vamos respeitar o horário aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Caio. Eu me formei em medicina na Faculdade de Medicina do ABC e depois eu fiz psiquiatria na Santa Casa de São Paulo e depois eu fiz medicina do sono aqui no Hospital das Clínicas da USP, também em São Paulo. E dentro da medicina do sono, assim como todas as áreas da medicina, a gente tem sub-áreas e eu resolvi me especializar em apneia do sono, que é um tipo de distúrbio respiratório do sono, que é quando a pessoa engasga à noite e não consegue dormir. Então eu fiquei mais um ano estudando só a apneia do sono e depois desses 11 anos de estudo eu falei, bom, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu preciso divulgar a medicina do sono como uma especialidade médica, porque por incrível que pareça, muitos médicos não sabem que a medicina do sono
existe. Quem dera os pacientes, né? Muitos pacientes já me perguntaram se eu faço igual o Fábio Puentes, aplico um feitiço ali e a pessoa começa a dormir, ou se eu faço hipnose. Não, eu não faço nada disso. Medicina do sono é uma especialidade médica. De 50 anos para cá, ela se desenvolveu exponencialmente e a tendência é o crescimento maior dela cada dia que passa. Por quê? A gente percebeu que as pessoas estão dormindo cada vez pior. Então, anos e anos de evolução para a gente se tornar um ser humano que respeita o ciclo claro, escuro, que respeita o ciclo sono-vigília, e a gente está indo na contramão. Então, eu decidi lançar essa live semanal que vai acontecer toda quarta-feira às 9h30 da noite, religiosamente, faça chuva, faça sol. Enfim, vai acontecer e eu quero que vocês me acompanhem, porque a minha missão, o meu sonho, na verdade, é que todos vocês, inclusive médicos, inclusive profissionais de saúde, valorizem a medicina do sono como especialidade e apliquem todos os fundamentos que eu vou explicar aqui nessas lives nas suas vidas, sem precisar muito de recorrer às farmácias, ao Dr. Google. Eu espero que eu cumpra a minha missão. Então, beleza, chega de papo, vamos começar. Hoje eu optei por explicar para vocês como funciona o nosso sono. Por quê? Ao longo dessa semana eu recebi muitas dúvidas, muitas dicas de como começar essa live. E eu acho que não é surpresa para ninguém. Praticamente 90% das pessoas me perguntaram o seguinte: qual remédio eu tomo para dormir? E aí eu pensei, bom, eu não posso ir diretamente ao problema, eu preciso explicar para as pessoas como isso aqui funciona, como o cérebro funciona. E tem uma razão. O sono, gente, ele não é um processo passivo. O que eu quero dizer com isso? Não é deitar na cama e desligar que nada acontece. Vocês têm que entender o seguinte, que o cérebro ele está trabalhando para a gente dormir. Ou seja, o cérebro ele não dorme, ele simplesmente muda a configuração desse monte de fio e interruptor que a gente tem aqui dentro dessa cabeça dura, simplesmente para a gente começar a dormir. Porém, ele não funciona sozinho. Existem algumas pistas ambientais que são fundamentais para o funcionamento do cérebro durante o sono e na construção do sono, que é o que a gente faz ao longo do dia para a gente dormir melhor. Ou seja, como diz um grande amigo meu, Dr. Jorge Pinheiro, que foi meu chefe na residência, o sono é uma construção. Tudo que você faz durante o dia vai refletir durante a sua noite de sono e tudo que acontece durante a sua noite de sono vai refletir durante o seu dia. Portanto, a gente tem que entender duas coisas. Existe um processo fisiológico, ou seja, o cérebro trabalha para a gente dormir. E existe um outro processo que é o nosso relógio biológico. O relógio biológico é um grupinho de neurônios que está bem aqui no meio da nossa cabeça e ele é um marca-passo. O marca-passo de todo o nosso ritmo. Tudo que acontece no nosso corpo, que obedece um ciclo de 24 horas, ou seja, a produção de uma substância, a ação daquela substância e a degradação daquela substância, isso obedece um ciclo de 24 horas. É esse marca-passo que vai controlar e ele está localizado bem aqui e se chama núcleo supraquiasmático ou relógio biológico. Acho que fica muito mais fácil de entender. Então tem o processo fisiológico e o processo do relógio biológico. Beleza, Caio, como tudo isso funciona? Ok, como eu falei lá no começo, o cérebro produz o sono. O sono é um processo ativo. A gente tem vários interruptores no cérebro e a combinação do ligar e do desligar desses interruptores é que produz o sono. O sono não é uma coisa só. O sono ele tem duas fases. A fase REM
e a fase não REM. As duas são muito importantes para a gente viver bem. Se o nosso sono não alterna entre não REM e REM por aproximadamente 4 ou 5 vezes durante a noite de sono, muito provavelmente a gente não vai ter um sono saudável. Vocês devem ter lido por aí, ou visto em algum programa de televisão, ou ouvido alguém falar que não sabe a menor coisa de medicina do sono, que a fase REM é a fase mais profunda. Errou. Isso não é verdade. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente começa a dormir, quando a gente está começando a pegar no sono, que geralmente tem aquelas sensações de estar caindo, ou algum tremor na perna, algum movimento estranho no braço, a gente está entrando na fase não REM. Por que não REM? Essa fase não REM, o cérebro ele está menos ativo, ele vai começar a ficar mais lento, as ondas cerebrais ficam mais lentas. É como se houvesse uma corrente elétrica que fica com menor intensidade. E o corpo ele não fica completamente imóvel. A gente tem aquelas mioclonias, a gente pode se mexer um pouco, muda de lado, muda para o outro, enfim. A gente não percebe porque a gente está começando a dormir. E essa fase não REM, ela é dividida em 3. A fase 1, que é uma fase mais superficial, a fase 2, que é uma fase mais intermediária, e a fase 3, que é a fase mais profunda do sono. Portanto, o sono mais profundo se chama N3. Olha que nome fácil e simples de guardar. Portanto, se alguém na família, naquele churrasco, perguntar qual que é a fase mais profunda do sono, você pode falar e bater no peito, é a fase N3. Essa fase é muito importante porque ela repara as energias, ela faz com que a gente conserve as energias para o dia seguinte. É durante a fase N3 que alguns hormônios são produzidos, hormônios super importantes. Por exemplo, hormônio do crescimento, o GH, vocês já devem ter ouvido falar dele. Só para puxar o gancho um pouco para os meus colegas pediatras, e eles sabem muito bem, crianças que dormem mal têm déficit de crescimento, porque o GH não é produzido direito. Hormônios da tireoide também são produzidos, degradados, obedecem um ciclo que é comandado aí pelo N3. Então o N3 é a fase mais profunda, as ondas estão muito lentas. E depois vem a fase REM. Caio, que diabos é REM? REM é uma sigla que vem do inglês, que é o Rapid Eye Movement. O que é isso? Movimento rápido dos olhos. E é nesse momento que eu vou contar uma historinha bem interessante de como esse negócio foi descoberto. Vamos voltar lá para a década de 50, na Universidade de Chicago. Um jovem pesquisador com mais ou menos 32 anos de idade na época foi fazer a polissonografia, que é o exame do sono, no próprio filho de 8 anos. E, num determinado momento da noite, ele resolveu entrar na sala do exame e percebeu que, em determinado momento, os olhos do filho dele começavam a se mexer muito rapidamente, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e ele falou, bom, deve ter um padrão, deve ter alguma coisa que acontece nessa fase, que os olhos se movimentam muito rápido e o corpo fica completamente imóvel, e daí surgiu a descoberta do sono REM. Durante o sono REM, o corpo está completamente imóvel. Você não tem nenhum movimento muscular, com exceção dos músculos respiratórios, isso é óbvio, porque senão a gente morreria, e dos músculos oculares, que ficam se movimentando de um lado para o outro de forma muito rápida. Então o sono REM é um cérebro muito ativo, as ondas são completamente desincronizadas, você tem ondas muito rápidas que não seguem um padrão, muito parecido com a vigília, quando a gente está acordado, e o corpo está completamente
catatônico, você não se mexe. Apesar de você não se mexer, como o cérebro está em plena atividade, é muito mais fácil você acordar uma pessoa durante o sono REM do que do sono não REM. Vocês já devem ter passado por essa experiência, quando vocês acordam, aquela brincadeirinha de mau gosto, quando vocês acordam um amigo durante o sono não REM e o cidadão acorda completamente grogue e desorientado. Isso quer dizer que ele acordou do sono não REM. Se você acorda a pessoa e ela acorda desperta, orientada, consegue se comunicar de forma satisfatória, significa que ela acordou durante o sono REM. Portanto, o sono REM é muito superficial. Caio, qual que é a importância dos dois? Por que os dois precisam se alternar ao longo da noite de sono? Vamos lá. O sono REM, ele ainda é um mistério para a medicina. Por quê? Durante o sono REM, as nossas funções vitais, o que é isso? A frequência com que a gente respira, a frequência com que o coração bate, por exemplo, ficam completamente desordenadas. Mas por algum motivo o sono REM é importante para a memória. O sono REM, ele funciona como um HD, um disco rígido, um disco com grande capacidade de memória de longo prazo. E o sono não REM, além de todas as funções que eu falei de produção de hormônio, regulação de produção de hormônio e conservação de energia, também é importante para a preservação da memória. Mas é como se as memórias entrassem pelo não REM, aquilo é processado no curto prazo e tudo aquilo que deve ser armazenado, o sono REM resolve. Portanto, o sono tem uma função cognitiva extremamente importante. Então, se você dorme mal, você vai ficar burro. Guarda isso que eu acabei de falar. Então, voltando. O sono não REM é importante para a memória, importante para a produção de hormônios. O sono REM, conservação de memórias de longo prazo e os misteriosos sonhos. Na verdade, a gente sonha a noite inteira. A diferença é que quando você é acordado durante um sonho que acontece durante o sono REM, você vai se lembrar dele. Se você acorda durante um sonho que acontece no sono não REM, você não vai se lembrar ou você vai se lembrar muito vagamente, tá? Bom, isso foi a fisiologia do sono e tanto o REM quanto o não REM são produzidos por regiões específicas do nosso cérebro. Muitos interruptores agem em conjunto para produzir o sono não REM e o sono não REM. Vamos transportar essa ideia para os nossos movimentos, o comando dos músculos. É o mesmo raciocínio. Tem regiões específicas no cérebro que falam, olha, levanta o braço, chuta, anda. Para o sono é igual. Tem regiões específicas do cérebro que falam o seguinte, não REM, REM, fase 1, fase 2, REM, volta para o 3. Não necessariamente tem uma ordem, 1, 2, 3 e REM. A gente pode oscilar. O importante é que a gente tenha de 4 a 5 ciclos de REM e não REM durante toda a noite de sono. E para que isso aconteça, para que a gente durma bem, existe um outro processo, que é o processo do relógio biológico, que é essa pequena região que está no meio da cabeça, que controla todo o nosso ritmo circadiano. Muito bem. Como funciona isso? A gente tem um relógio biológico que muitas vezes ele funciona sozinho. Só que se a gente não der a dica para ele do que é dia e do que é noite, ele vai ficar completamente desregulado.
Portanto, para ter um sono bacana, você tem que respeitar primeiro o seu ritmo. Aquela coisa que aparece na televisão, que todo mundo tem que dormir pelo menos 8 horas por noite, esquece. Se você não precisa de 8 horas de sono, se você dormir 8 horas de sono, você vai se sentir mal. Então você tem que descobrir qual que é o seu ritmo. É verdade que grande parte da população precisa de 6 a 8 horas de sono. Isso é verdade. Agora, a gente não pode ignorar as minorias. Então você tem os dormidores longos, que são aquelas pessoas que precisam de 8 horas e meia, 9, 10 horas. E a gente tem os dormidores curtos, que são as pessoas que precisam de menos de 6 horas, até 4 horas. Essa história também de que, eu sempre dormi 3 horas por noite e tô bem. Me apresenta essa pessoa que eu quero muito conhecer. Não tá bem. Então, tem essas variações da normalidade. O que é um sono reparador? Quantas horas eu preciso dormir? Gente, é muito fácil, é muito simples. O problema é que a gente esqueceu de fazer isso ao longo dos anos, com as tecnologias, com o ritmo louco de trabalho. O que é um sono reparador? É o sono que você vai para a cama na hora que você sente sono, acorda e passa o dia inteiro bem. E durante o seu período de sono, você não pode acordar mais do que 2 vezes, você não tem comportamentos anormais durante o sono, você não tem um ronco intenso que incomoda o parceiro ou a parceira de cama, você não acorda com o próprio ronco, você não engasga, você não chuta, você não bate, você não fala excessivamente. Então, isso é um sono reparador. É respeitar o seu ritmo biológico, acordar bem e passar o dia bem, sem nenhuma repercussão diurna. Quais repercussões diurnas que podem acontecer? Ansiedade, sonolência diurna, alterações de memória e de concentração, maior propensão a acidentes ou erros, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, erros no trabalho, errar uma planilha importante, errar uma apresentação de meta para o seu chefe, errar o discurso numa reunião, tudo isso pode ser consequência de uma noite mal dormida, além daquelas pessoas que ficam mais irritadas e depois de uma noite mal dormida começam a dar patada em todo mundo. Acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. Portanto, a gente tem que dar pistas para o nosso relógio biológico funcionar. A gente tem que saber o que é dia e o que é noite. Como que a gente faz isso? O ideal é que durante o dia a gente se exponha pelo menos 20 minutos ao sol. Vocês vão me xingar porque está entrando o inverno, nessa cidade não faz sol, e aí o que eu faço? Gente, na medida do possível, tá? Se não tiver sol, e provavelmente o sol vai ficar cada vez menos presente nas nossas vidas aqui em São Paulo nos próximos meses, vocês têm que se manter ativos ao longo do dia. Isso já é uma pista ambiental que fala para o seu relógio biológico: ó, meu amigo, você tem que passar um comando para todas as células do corpo, e esse comando é o seguinte: o cara tem que ficar acordado. Como que funciona isso? Essas pistas ambientais chegam ao relógio biológico através dos nossos sensores periféricos. Quais são eles? Audição, visão, exposição à luz, tato, interações sociais, hora de comer, hora de dormir, hora de relaxar, hora de se divertir. O cérebro vai processar essas pistas ambientais e vai sincronizar o relógio biológico com o ambiente em que a pessoa vive e com a rotina que a pessoa leva. Então, exposição à luz solar, principalmente nas primeiras horas da manhã, atividade física de preferência de manhã, e quando chegar lá no final do dia,
a gente vai mexer no computador e vai mexer no celular. Isso é o que mais acontece. A gente não para de mexer no computador e no celular. Isso tem um problema. O computador e o celular, eles emitem uma frequência de luz azul que inibe a produção de melatonina. Caio, fala em português. Ok, vamos repetir. Celular e computador emitem luz. Qual luz, Caio? Luz artificial. Ah, então a luz artificial também influencia, também é uma pista ambiental? Sim, só que ela é uma pista ambiental de que você está fazendo tudo errado. Então, na hora que você não é para ser exposto à luz, você está se expondo. Além disso, você está ficando muito excitado, porque você entra no Instagram, você entra no Facebook, você entra no WhatsApp, e a hora que você viu, você está lá há 3 horas e nem sabe como entrou no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp, e nem lembra do que você estava vendo. Portanto, é para evitar a exposição à luz artificial depois que o sol se põe. Se vocês continuarem se expondo à luz artificial depois que o sol se põe, o seu relógio biológico vai pifar e você não vai conseguir dormir. Você está estragando uma estrutura muito evoluída. E isso é um puta de um desperdício. Foi caro a natureza fazer isso aqui. Foi caro a gente chegar até aqui. E a gente está fazendo tudo errado. Então, é para a gente determinar, eu quero que todo mundo, a partir de hoje, determine um horário à noite para desligar o celular. Não é para mexer no celular a partir das 9 da noite, ponto. Sei lá, definam um horário. Esse horário de preferência tem que ser de 2 a 3 horas antes do horário que você quer começar a dormir ou do horário que você precisa dormir, tá? Então, o celular hoje é o maior ladrão de sono da sociedade moderna. Ele trouxe muitas funcionalidades, ele facilitou a vida de muita gente, ele é trabalho para muitas pessoas, inclusive eu, mas a gente tem que usá-lo a nosso favor e não deixar com que ele tome o nosso sono, porque o sono é uma coisa muito valiosa. Caio, o que eu faço se eu preciso trabalhar à noite ou se eu não posso deixar de mexer no celular à noite porque eu trabalho com o mercado financeiro da China e eu só posso trabalhar à noite? Bom, isso merece uma consulta muito mais detalhada do que vocês imaginam para a gente definir qual que vai ser a rotina dessa pessoa. Mas no geral, a gente não pode se expor demais à luz artificial durante à noite. Uma outra pista ambiental muito importante é o horário de comer. Se você não dá as dicas para o seu relógio biológico dos horários que você tem que comer, ele também vai ficar desregulado. E quando a gente vai comer, gente, não é para ficar mexendo em quem? No celular. Hoje eu fui almoçar num restaurante aqui do lado do consultório e como eu ia fazer essa live hoje, eu fiz uma experiência, eu fui sem o celular. Foi incrível, porque você almoçar sem o celular, você começa a observar, principalmente quando você está sozinho, você começa a observar o ambiente que está na sua volta. E eu comecei a perceber coisas que eu jamais tinha percebido nesse restaurante que eu almoço aqui há anos. Por exemplo, hoje eu fiquei sabendo do nome do dono do restaurante, porque eu tive mais tempo de conversar com ele, porque eu estava sem o celular. E como eu pude observar melhor as pessoas que estavam em minha volta, eu posso garantir para vocês que 99% das pessoas que estavam sentadas ao meu lado estavam comendo e mexendo no celular. Me corrijam, por favor, as nutricionistas que estão me assistindo, mas eu creio que a gente o estômago demora cerca de 15 minutos para mandar uma mensagem para o cérebro e falar assim, olha, estou satisfeito. Se você está mexendo no celular, primeiro que você não presta atenção no que você está comendo, você come muito mais rápido. Segundo, você não tem o prazer de comer.
Eu não sei se tem gente aqui que ama comer igual. Quem me conhece sabe que eu prezo pela comida, é uma coisa impressionante. Mas se você está mexendo no celular, você não vai ter esse prazer, você não vai observar o ambiente em sua volta e você não vai dar tempo para o seu cérebro reconhecer que você está satisfeito, portanto você vai comer mais. Então, uma grande pista ambiental para o nosso relógio biológico é largar o celular no almoço, na janta e no café da manhã. A hora de comer é hora de comer e mais nada. Ok? Mais uma pista ambiental. A outra pista ambiental é não atrapalhar a nossa produção de melatonina. Lembrar que a melatonina a gente produz. Sim, a gente produz melatonina. Então não é para você ficar indo nos Estados Unidos e trazer quilos de melatonina e tomar melatonina como se fosse água. Melatonina é um hormônio. Portanto, se você toma melatonina por conta própria, sem a indicação e sem acompanhamento do especialista, você está fazendo uma terapia hormonal, com todos os efeitos colaterais possíveis. Quais são eles? Os principais da melatonina: sonolência diurna, pesadelo e afetar o nosso amigo fígado, que eu creio que vocês querem tê-lo por muito tempo aí funcionando. Então, não tomem melatonina por conta própria. Melatonina não serve para tratar insônia. Isso acho que é um grande choque para a grande maioria de vocês, mas eu vou repetir. Melatonina não serve para tratar insônia. A melatonina é um hormônio que regula o nosso relógio biológico. Então, a gente começa a produzir melatonina quando o sol se põe, ela vai fazer um pico lá pelas 2 da madrugada e depois ela começa a cair de novo quando o sol tá para nascer, e isso se repete todo dia. Para a gente ter uma regularidade de funcionamento do relógio biológico e de funcionamento da fisiologia do sono não REM, do sono REM, a gente tem que adotar algumas medidas muito importantes para a gente não ter insônia, para a gente não ficar estressado, para a gente não gastar rios de dinheiro na farmácia com remédio para dormir. O maior poder que a gente tem para ter uma boa noite de sono é, primeiro, assistir minha live e entender como o cérebro funciona. Segundo, seguir as orientações que eu vou falar agora para vocês, que são orientações que vocês podem chegar em casa, se você está no trabalho, ou se você já está em casa, você pode começar a seguir assim que a live terminar, que são as orientações de higiene do sono. É isso mesmo que vocês ouviram, higiene do sono, é uma limpeza dos maus hábitos de sono e controle de estímulos. Por quê? Seria muito bom, gente, se o cérebro funcionasse assim para dormir. Num clique você está apagado, mas não é assim. Eu falei lá no começo que o sono é uma construção, a gente precisa se desligar aos poucos. Então, higiene do sono e controle de estímulos são conjuntos de hábitos que vocês, se vocês seguirem, vocês vão dormir bem. Se mesmo assim vocês não dormirem bem, por favor, procurem um especialista. Não vão até a farmácia e comprem remédios. Então vamos lá. Higiene do sono e controle de estímulos. Exposição à luz solar, de preferência nas primeiras horas de manhã. Atividade física, de preferência de manhã. Gente, eu não estou pedindo para ninguém aqui virar atleta. Vocês têm que se mexer de alguma forma. Se não dá tempo de fazer atividade física, faça alguma coisa no trabalho, use o seu ambiente de trabalho para que você transforme aquilo numa forma de atividade física. Se você trabalha no 5º andar, vai de escada. Se você vai de ônibus, para 3 pontos antes e vai o resto a pé. Qualquer incremento de atividade física no seu dia a dia é válido.
E aí, quando vocês vão pegando a manha, vocês vão aumentando o grau a intensidade de atividade física. A atividade física é fundamental porque ela aumenta aquele sono profundo, aquela fase 3 do sono não REM, que é super importante pra gente. Muitas pessoas me perguntam assim, Caio, como é que tem que ser o meu quarto? Mentira, ninguém me pergunta isso. Isso é a primeira coisa que a gente aprende na residência de medicina do sono. Os nossos chefes, os nossos gloriosos professores, a primeira coisa que eles falaram pra gente, vocês têm que perguntar como é o quarto do sujeito. E é tão óbvio isso que ninguém presta atenção. Então, às vezes o cara dorme no escritório, ou a cama do cara é um escritório, ele leva trabalho para a cama. A cama parece né, tem um computador, tem a comida, tem um monte de coisa. O nosso ambiente de sono serve para duas coisas: dormir e atividade sexual. Mais nada, não é para levar trabalho, não é para levar problema, não é para levar lista de coisa que você tem que fazer no dia seguinte. A gente tem que ir para o nosso ambiente de sono já com sono. Não adianta você definir um horário bonito só porque você acha que é legal dormir às 10 da noite, se você não está com sono às 10 da noite. Você tem que respeitar o seu relógio biológico, porque isso é uma coisa geneticamente determinada. Então, o nosso ambiente de sono, ele tem que ser silencioso, escuro. O colchão, ele tem que estar em bom estado. O colchão, ele tem que estar novo. E a cada 30 dias, vocês têm que virar o colchão. Porque se vocês não viram o colchão, vocês vão ficar dormindo assim e nem vão perceber. O quarto, ele tem que estar escuro, cortinas blackout, janelas com proteção acústica. Se o ambiente de sono não for favorável ao sono, ninguém dorme bem. Então o ambiente de sono é muito importante. Outra coisa extremamente importante, a temperatura. A temperatura é uma pista ambiental extremamente valiosa para o nosso relógio biológico. Quando a temperatura chega a mais ou menos 35, 34 graus, isso é a temperatura interna, que é medida aqui dentro do nosso organismo, a gente começa a entrar no sono. Então, se você dorme num quarto muito quente ou muito frio, esse ciclo, essa oscilação de temperatura, que também obedece um período de 24 horas, ou seja, ela sobe e desce dentro aí de um padrão de 24 horas, se o quarto está muito quente, se o quarto está muito frio, vocês não vão pegar no sono na hora que é para pegar no sono, tá? Então, ambiente de sono tem que ser muito adequado. Evitar a exposição à luz artificial à noite eu já falei, então quem é muito ansioso está proibido de ter qualquer aparelho eletrônico no quarto, tá? Porque se esse cara acorda no meio da noite e olha para o relógio, acabou. Ele não vai dormir mais, porque ele vai ficar mais preocupado com o horário do que com qualquer outra coisa. Então hoje, se você é super tecnológico e está com problema de dormir por causa dos seus aparelhos eletrônicos, infelizmente você vai ter que tirar todos eles do seu quarto e arranjar outro local para eles, tá? O celular, ele tem que ficar longe da gente. Se vocês usam o celular como despertador, eu também uso, mas ele não precisa ficar visível. Coloca num lugar longe de você, tá? Porque o celular, volto a dizer, é o maior ladrão de sono da atualidade, tá? Rotina de sono é super importante. Não adianta, durante a semana, dormir super mal e super pouco e no final de semana compensar. Os métodos de compensação de horas de sono perdidas são a pior coisa que vocês podem fazer para ter uma rotina de sono bacana. Então, a rotina de sono ela tem que ser regular. Todo dia dormir no mesmo horário e todo dia acordar no mesmo horário. O horário de acordar tem que ser fixo e ele é muito mais importante que o horário de dormir. E eu vou dizer o porquê. Vamos supor que numa noite, por algum motivo, você não consegue iniciar o sono no horário que você precisa ou no horário que você está acostumado. Alguma coisa aconteceu. E aí você dorme muito tarde por conta disso.
Se você colocar na sua cabeça que você tem que compensar no outro dia, você não vai dormir com facilidade no dia seguinte. A gente tem que aproveitar, por incrível que pareça, esse pouco tempo de sono que a gente teve nessa noite mal dormida para pegar no sono mais facilmente na noite seguida. Isso tem uma lógica. Quanto mais cansado a gente está, mais fácil a gente pega no sono. Lembra que eu falei no início que tudo que segue um ciclo de 24 horas é produzido, age nas células e é degradado, a gente produz algumas substâncias que são indesejáveis no final do dia. É como se fosse uma fábrica trabalhando e, por fruto do trabalho dessa fábrica, infelizmente não é só produto bom, tem algum lixo e esse lixo precisa ser limpo pelo cérebro. Essas substâncias se acumulam e falam para uma região aqui do cérebro, olha, está na hora de dormir, tá? Então, se você compensa, você não vai ficar cansado, você não vai produzir essas substâncias, por consequência, você vai ter mais dificuldade para pegar no sono no dia seguinte. Então, tem que ter rotina fixa, tanto de dormir quanto de acordar, inclusive aos finais de semana, na medida do possível. Evitar consumo de álcool à noite. O consumo de álcool ele tem que ser moderado. Quando for consumido, tem que ser intercalado aí com água, com alimentos, porque o álcool ele até dá sono, mas ele não promove um sono de qualidade. É como se ele atrapalhasse o trabalho que o cérebro faz para a gente dormir. Tá? Evitar refeições calóricas à noite. Se você come uma lasanha às 9h30 da noite, por mais delicioso que isso seja, você vai ter dificuldade para dormir, porque refeição calórica atrapalha no sono, pode gerar refluxo e isso pode alterar o nosso ciclo sono-vigília. Eu acho que eu falei muitas orientações aqui, eu vou tentar esclarecer agora algumas dúvidas que apareceram, né? E vocês fiquem à vontade para perguntar mais coisas, porque posso ter esquecido de alguma coisa, eu acho que as dúvidas podem ser bastante úteis, tá? Então eu vou ler aqui, vamos lá. O Rafael perguntou, doutor, o que acha quanto a tomar melatonina diariamente? Então vamos lá. A melatonina ela tem duas indicações. Eu vou falar dois nomes feios aqui e vocês vão esquecer. Então, uma indicação é transtorno comportamental do sono REM. E a outra indicação são os transtornos de ritmo circadiano ou os transtornos de relógio biológico, é mais fácil de guardar. Tirando essas indicações, se você toma melatonina diariamente, eu aconselho fortemente a procurar alguém para entender o porquê, na verdade, você começou a tomar melatonina. Provavelmente foi por insônia. E a melhor forma de tratar a insônia não é tomar remédio. 95, 99% dos casos de insônia são resolvidos com higiene do sono, controle de estímulos e uma boa orientação. Gente, eu não sou contra tomar remédio para dormir. Eles foram feitos para ajudar um grupo muito específico de pessoas, aqueles que têm uma insônia refratária a medidas comportamentais e a medidas psicoterápicas, pessoas que têm transtornos psiquiátricos, pessoas que são dependentes de substâncias ilícitas. Em alguns quadros da medicina, principalmente da psiquiatria, os remédios eles podem ser usados, tá? Mas melatonina diariamente não é uma boa ideia se você não tem uma daquelas duas doenças que eu falei, tá? Então a Xanda fez um comentário aqui que 90% dos pacientes que chegam para fazer psicoterapia trazem queixa de má qualidade de sono, né? Xanda, isso é muito verdade. Tá? Eu não sei exatamente se... Eu acho que essa porcentagem deve ser da sua prática clínica e isso é muito válido. Às vezes a nossa prática clínica tem muito mais poder do que qualquer estudo científico em termos práticos, né? Vamos dizer assim.
A proporção, a prevalência de insônia é estimada no Brasil, cerca de 45% da população se queixa de insônia. E isso é muito grave, o número tende a aumentar. Por isso que eu falei, né, anteriormente, a gente vive numa sociedade que acha bonito se privar de sono. Ou seja, o sono, por vários motivos comportamentais e por questões culturais, ao longo desse século foi ficando em segundo plano. Hoje, se você chega em São Paulo, numa grande empresa, e fala que você dorme 8 horas por dia, é perigoso você ser chamado de vagabundo ou de preguiçoso, né? As pessoas têm uma falsa crença de que dormir pouco é igual a produzir muito. E isso está mais do que provado, não sou eu que estou falando. Se quiserem, eu mando o artigo depois por e-mail. São estudos que foram feitos em grandes centros do Brasil e do mundo que falam o seguinte para a gente: se vocês continuarem dormindo pouco, vocês vão morrer e vocês não vão trabalhar direito, porque vocês vão ter mais problemas de coração, vocês vão ganhar peso, vocês vão ter diabetes e vão ter mais chance de desenvolver demência, Alzheimer. Então, muito cuidado, o sono é um bem muito valioso, tá? Realmente, 90%, eu não duvido de você, eu acho que pode ser até mais, dependendo do dia do consultório. Então a Ana perguntou aqui: eu durmo mal e acordo muito de madrugada. Tenho artrose nos joelhos e por isso durmo mal. O que fazer? Ana, obrigado pela pergunta. A dor crônica, e ela pode ser oriunda aí da artrose, de outras doenças reumatológicas, enxaqueca, enfim, diversos problemas na medicina podem causar dor crônica, e a dor crônica por si só, ela altera o padrão de ondas cerebrais do sono, de ondas lentas. Meu Deus, o que você acabou de falar? Gente, quem tem dor crônica não tem sono profundo de qualidade. Então, por isso que o paciente com dor crônica dorme mal. O que fazer? Primeiro, tratar a dor crônica. A gente sabe que a artrose não tem cura, mas tem controle, então você deve consultar o seu reumatologista. E uma outra coisa que eu acho muito importante você fazer, por algum motivo, quem tem reumatismo tem uma grande chance de ter apneia do sono. A gente não sabe exatamente o porquê, mas é bom você investigar distúrbio respiratório do sono com o exame do sono, a polissonografia. Mas antes você tem que passar por uma avaliação. Ok. Quando eu lembro dos sonhos, a Marina, quando eu lembro dos sonhos quer dizer que durmo mal? Não. Muito provavelmente você está acordando do sono REM, que é que você lembra dos sonhos mais facilmente quando a gente está no sono REM. Não quer dizer que você dorme mal. A Carol perguntou, mas é normal acordar à noite poucas vezes? A gente considera para um adulto normal acordar até 2 vezes na noite. Se você demorar a voltar a dormir, não é normal, mas se você acordar espontaneamente por algum motivo e dormir rapidamente depois, não tem problema nenhum. O Vinícius perguntou, Caio, as lives ficarão arquivadas, queria ver na íntegra depois. Sim, as lives vão ficar arquivadas e toda quarta vai ter live. A Marina perguntou, a televisão também ou só celular e computador? Cada paciente é um paciente. Tem paciente que só dorme com televisão, tem paciente que a televisão é um saco, atrapalha o sono, então você vai ter que ver se a televisão te ajuda ou não. Idealmente, ela atrapalha porque ela emite luz e isso pode afetar a produção de melatonina. O Daniel perguntou, eu mexo no celular e tomo 30 gotas de Rivotril. Não tenho problema para dormir. Daniel, com 30 gotas de Rivotril, certamente você não tem problema para dormir. Você vai ter problema porque você é dependente de Rivotril e com o tempo você vai desenvolver tolerância. Essas 30 gotas vão virar 60, 80, 100 e aí o negócio vai ficar bem complicado. Procura ajuda, por favor. Bruna,
Se eu não sonho, quer dizer que eu não descansei? Não. O fato de lembrar ou não lembrar dos sonhos, a medicina do sono ainda não descobriu quais são os fatores que influenciam nisso, tá? Mas não significa que você dormiu bem. Você dormiu mal, desculpa. O Vini perguntou, quando existe um longo período de sono, porém uma dificuldade grande para acordar, isso é a ausência da fase N3 do sono? Deixa eu ler de novo aqui. Quando existe um período longo de sono, porém uma dificuldade grande para acordar, isso é a ausência da fase N3 do sono? Na verdade, se você acorda de um longo período de sono e você tem aquela inércia do sono, a dificuldade para acordar, muito provavelmente você está acordando da fase não REM. Portanto, pode significar que você está na fase N3 e não da ausência dele, tá? Tomar melatonina todo dia pode? Não, não pode. Eu não sei se você pegou o começo da live, a não ser que você tenha indicação de tomar melatonina, assiste a live depois, ela vai ficar arquivada. Não pode tomar melatonina todo dia. Quantas horas no mínimo para dormir? Volto a dizer, cada pessoa tem uma necessidade de sono. A necessidade de sono é individual. Se você precisa de 6, se você precisa de 7, se você precisa de 8, isso você que vai ter que descobrir. O sono reparador é dormir o tanto que você precisa e não ficar mal no outro dia. Não existe uma quantidade mínima. Alguns estudos científicos disseram que menos de 4 horas o cara vai infartar. Pode ser semana que vem, pode ser daqui um mês, um ano, mas menos de 4 horas não dá, é inviável, é desumano, o organismo não aguenta. Agora, você que tem que encontrar a sua necessidade de sono, tá? Ronaldo, por que acontece a paralisia do sono? Paralisia do sono é quando a gente acorda, a gente tem consciência de que está acordado, mas o corpo não se mexe, a gente não ganhou ainda o comando muscular e isso é horrível. A paralisia do sono ela tem um forte componente genético, então você tem famílias inteiras que têm paralisia do sono, mas ela acontece muito na privação de sono. Se você está dormindo mal durante vários dias, você pode ter a paralisia do sono. Então, corrigindo a privação, ela pode sumir. Eu acho que é isso, gente. Está acabando meu tempo aqui, senão vai sair do ar. Eu agradeço todo mundo que participou. Se você tiver mais dúvida, manda por direct. Essa live vai ficar arquivada. E semana que vem tem mais, toda quarta-feira, 9h30 da noite. Mandem suas sugestões. E a partir de agora eu vou colocar os nossos temas, aí, os nossos casos clínicos. Aí eu vou falar a influência do trabalho no sono, alguns casos clínicos de insônia, de apneia, vai ser muito legal. Conto com vocês. Boa semana e durmam bem. Eu quero todo mundo treinando higiene do sono e controle de estímulos. Um beijo para vocês.